Nestor, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com essa turma para falar sobre comunicação, sobre o ser humano, sobre alta performance na comunicação, sobre construção de conteúdos e simplificação da fala. Essas são algumas das minhas paixões. E eu vou aproveitar essa oportunidade e fazer uma apresentação aqui bem descontraída, como eu me apresentei na entrada de um evento que nós fizemos aqui em Maringá no último fim de semana. Eu disse assim, para quem não me conhece e para quem já me conhece, eu sou Juliane Guzoni, sou jornalista por formação, comunicadora por vocação, poeta e escritora por inspiração, professora, mentora, amiga e sonhadora por escolha, porque a gente escolhe, né? A gente escolhe tudo o que a gente quer fazer. Nós precisamos aprender a fazer escolhas. E eu escolhi estar aqui com vocês e com o professor Nestor nessa noite para falar um pouquinho sobre as minhas paixões. Então, eu sou jornalista, hoje eu não estou mais trabalhando com jornalismo, eu estou num processo de transição de carreira, mas por 28 anos eu trabalhei em televisão, 25 deles em emissoras da Rede Globo. Aqui no Paraná, eu fiquei nos últimos 21 anos na RPC, que é a Rede Paranaense de Comunicação. Digo que eu fui extremamente feliz como jornalista, como repórter, apresentadora, mas especialmente na reportagem, que é a minha expertise, porque na reportagem eu conheci boa parte do Brasil, atravessei esse planeta, porque eu fui fazer reportagens lá no Japão, mergulhei nas profundezas da alma humana e falei sobre os mistérios, as riquezas da natureza, as descobertas da ciência, a genialidade do ser humano, o talento dos nossos atletas, dos empreendedores, dos pesquisadores, enfim. Eu descobri um mundo que muita gente vai viver uma vida inteira e não vai conseguir acessar, graças à minha profissão. Mas eu também estive muito perto de grandes dores da humanidade. E aí eu costumo dizer, as grandes tragédias, às vezes uma grande tragédia acontece dentro de uma casa. Às vezes uma grande tragédia ocorre numa sala de aula, na relação entre pais e filhos, na relação entre marido e mulher, entre pessoas, entre grupos de amigos. E na grande maioria das vezes, os grandes conflitos que eu também participei, que dei cobertura, eles tinham como causa, como motivação, problemas na área da comunicação, problemas de comunicação. Todos os conflitos que existem em qualquer ambiente, em qualquer lugar, na sociedade, na política, na família, em qualquer ambiente, mundialmente, as guerras, tudo é resultado de situações mal entendidas, mal resolvidas, ou seja, tudo parte de uma comunicação. Se não houve entendimento, eu não soube me explicar, não consegui fazer o outro me entender, nós não chegamos a um entendimento, é porque não houve, de fato, uma comunicação eficiente, clara, verdadeira, de alta performance. E quando foi que eu me dei conta de que, sim, a comunicação era uma das grandes dores da humanidade? Eu calculo que nesse período de 28 anos eu tenha feito aproximadamente 50 mil entrevistas. 50 mil entrevistas. Muitas delas ao vivo e inúmeras gravadas. E pelo menos o que eu percebia muito no dia a dia da reportagem era que as pessoas têm uma grande dificuldade para falar daquilo que é a sua essência, a sua vida, o seu dia a dia, a sua profissão, a sua família, um problema no seu bairro, na rua de casa, na escola, enfim. Eu pensava, mas o que acontece? De onde vem essa dificuldade que as pessoas têm para se expressarem? E comecei a observar. Houve um tempo em que eu comecei a fazer uma espécie de uma pesquisa. Eu deveria ter guardado todas as anotações e tornado publicado aquela pesquisa, porque eu calculava assim, cada entrevista que eu ia fazer, fazia 5 em um dia, eu via que às vezes uma era uma boa entrevista, mas 4 era uma dificuldade. Tinha dias que eu fazia 8 e as 8 eram muito ruins. Às vezes fazia 2
conseguiam com que as duas fossem muito boas, era um feito. Mas eu cheguei a um cálculo, assim, de que numa projeção otimista, pelo menos 8 em cada 10 pessoas se expressavam muito mal. Mas muito mal mesmo, a ponto de não querer gravar, não querer falar. Isso passou a me incomodar. Até que eu passei a olhar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de atenção para esses aspectos, esse comportamento do ser humano, e para tentar entender o que acontece. A Hilda está com... Tu trabalhou lá? Aí, eu mutei, consegui mutar. Eu comecei a tentar entender o que acontece, por que as pessoas têm essa dificuldade gigantesca. E eu não estou falando de, porque uma pessoa que não tem instrução, não tem estudo, não tem orientação. Não, eu tive professores PhD que eu fui entrevistar e que não conseguiam se expressar, não conseguiam pôr para fora o contexto da sua pesquisa, porque ela era importante. A aula que eu preparei para vocês hoje, em muitos momentos eu pensava nesses professores, com muito conhecimento, e que não conseguiam explicar o que eles tinham feito, por que a pesquisa era importante. Por outro lado, eu entrevistei pessoas assim muito simples, sem estudo nenhum, pessoas que nem sabiam ler ou escrever, e que davam depoimentos belíssimos, de uma humanidade extraordinária e de uma sabedoria incrível também. Então, o falar bem, o saber expressar-se, não necessariamente tem a ver com um conjunto de técnicas ou com o nosso conhecimento. Eu preciso, sim, claro, se eu tenho alguma dificuldade, primeira dica, domine o assunto. Mas se o assunto é minha própria vida, eu preciso dominar. Então, eu vou dar uma entrevista porque eu sou mãe de uma aluna que foi premiada em uma determinada escola. Aquela aluna, que é minha filha, eu tenho que saber da vida dela. Ou por que aquele prêmio é importante, porque eu acho que aquilo é importante para ela, como eu, como mãe, me sinto diante daquilo. Como que numa situação assim, a pessoa não consegue se expressar? E aí eu fui entendendo, porque eu conversava com as pessoas, deixava o microfone de lado e conversava com a pessoa. Era difícil eu sair sem levar a minha entrevista, porque eu fazia ali um media training básico, mas eu conseguia convencer a pessoa a falar e ajudava a pessoa a falar. E tem muitas pessoas que me encontram aqui, imagine, eu fiquei 21 anos na reportagem aqui em Maringá, na região norte do Paraná, e viajando por todo o estado também. Então, onde eu vou, as pessoas me conhecem ainda, me reconhecem. Então, tem gente que fala, nossa, eu me lembro que você uma vez fez uma entrevista comigo. O tempo passou, as pessoas cresceram, às vezes eu não lembro, muitas vezes eu não lembro. E aí a pessoa diz, eu não conseguia falar, não sei como é que foi que você fez com que eu falasse. E depois, eu pergunto, mas e depois, você continuou? Não, agora, se quiserem me entrevistar, eu falo. E na rua também, quando a gente tem que fazer o que nós chamamos na reportagem de enquete, que é você chegar de sopetão na rua, né, perguntando, tem que fazer uma enquete sobre determinado assunto. Eu não tem problema nenhum. Tinha alguns colegas da redação que falavam, manda a Ju, porque ela consegue, ela traz um monte. Mas eu encontrei um caminho para chegar até as pessoas, conversar com elas, me conectar com elas, e daí eu fazia minhas perguntas, colocava o microfone, elas respondiam, e às vezes ainda antes de ir embora queriam tirar foto. Ok, fazemos uma troca. Você me deu a entrevista, eu te dou uma foto, vamos embora, sem problema nenhum. Mas por quê? Porque eu sou apaixonada pelo ser humano, apaixonada. Não há, no meu entendimento, uma criatura mais incrível nesse planeta. E por que eu sou tão apaixonada? Porque eu conheci as infinitas possibilidades do ser humano. E o que ele precisa para se desenvolver, para pôr para fora tudo aquilo que ele tem de tão precioso? Ele precisa, primeiro, se conhecer, saber que ele é capaz de fazer 1000 coisas. E depois,
conduzir, direcionar a sua vida? Sim, a sua vida. Mas antes disso, ele vai precisar conduzir e direcionar as suas emoções, com a ajuda de um pensamento. Positivo, Juliane? Não. Pensamento positivista, pensamento organizado, pensamento claro, pensamento com objetivos. Eu sei o que eu quero. Para conseguir isso, eu preciso construir o meu pensamento. Ok, gente? Então, eu vou compartilhar aqui uma tela e a gente vai batendo um papo. E eu digo para vocês que a qualquer instante, por favor, gente, Leide Jane, Franciele, Nathanielson, Cíntia, vou fazer igual o professor Nestor, fazer a chamada. Joana Dark, Evelyn, Douglas, Hilda e Marcos. Por favor. E eu já vou até iniciar. Não, o legal, professora, quando você fala isso, dessa questão da comunicação, do interlocutor. Por quê? Porque se eu fizer a pergunta para eles, a resposta vai ser com um sorriso. Olha a cara aqui deles. Quem são os melhores professores de vocês? São aqueles que sabem passar o conhecimento, correto? Mas, às vezes, vocês tiveram ou têm professores que são doutores, PhD, sabe muito, porém, não sabe passar o conhecimento. Olha a risada da Joana Dark, olha a risada aqui do Nelson, olha aqui a Evelyn, olha a Lady Jane. Por quê? Mais uma vez, vem ao encontro do que a professora Ju está falando. É o quê? Tem que gostar de pessoas. Eu só ficava tranquilo quando um aluno ou chegava para mim, e aí por isso a questão da leitura corporal, porque o corpo fala, o aluno estava assim, ó. Aí eu chegava para ele, você não entendeu o que eu falei, né? E ele ficava envergonhado. Professor, eu não entendi. Mas por que eu sabia disso? Porque eu gostava de pessoas. Senão seria aquele professor que entrava às 7 horas, saía, sei lá, 8h20, que depois veio o intervalo, dava meu conteúdo e eu achava que eu era o melhor professor, porque eu dei meu conteúdo. Mas a pergunta é, será que meu aluno compreendeu a mensagem que eu queria passar? Então, olha, de novo, gente, a importância da boa comunicação. Então, é só para somar, tá, professor? Muito obrigada, professor, muito obrigada. E é isso, é incrível, porque todos nós fomos alunos, nós sabemos quem são os bons professores. E a gente sempre teve, todo mundo teve na faculdade, aquele professor que era um amigão, né? Parceirão de todos. Aposto que o professor amigão, aquele que ia tomar uma cervejinha no barzinho na frente da faculdade, não era o melhor professor. Ele era um amigão. E maravilha, genial, vamos conservar essa amizade. Mas o professor, de verdade, é aquele que exigia um pouco mais, que cobrava mais, que tinha um pouco mais de rigor e de firmeza. Mas só isso também não é bastante. Ele tem que ter a disponibilidade do conhecimento, ou seja, colocar o conhecimento à disposição dos seus alunos. E hoje vocês vão entender por que é que alguns professores se destacam e outros não conseguem. Talvez eles não tenham descoberto esse caminho que eu vou apresentar para vocês. E essas dicas valem para qualquer momento da sua vida, para a apresentação do TCC, para a entrevista de emprego, para o trabalho que vocês forem fazer, para o relacionamento com amigos, com os filhos, com os pais, em casa, enfim. O que eu vou falar para vocês hoje refere-se à comunicação, com eficiência, com clareza, e aí vocês vão adaptar para qualquer área da sua vida, qualquer área da sua vida. A questão é, a comunicação tem que ter propósito. Eu preciso saber por que eu estou falando e o que eu estou falando. Vamos lá, gente? Estou vendo recadinhos aqui. Eu acho que não tem nenhum para mim. Professor Nestor, se for preciso, me chame e interfira a qualquer instante, tá bem? Não, a Hilda aqui, professora, está falando assim, ó. Boa noite, professor. Hoje recebi o feedback do meu TCC, tirei nota máxima. Então, o que quer dizer isso, né? Então, eles são 4 etapas. A primeira, a segunda e a terceira, que é a escrita. Então, digamos o exemplo da Hilda, ela tirou nota máxima. Aí agora falta a apresentação da banca. E eu ia escrever, vou falar. A apresentação da banca eles já passaram, porque depois de todo esse treinamento, com todos esses experts, eu falei que a banca não era mais
nenhum empecilho. Agora, o empecilho deles é estudar para uma sustentação oral, num concurso público, numa defesa perante o tribunal do júri, né? Então, eles já estão em outro nível hoje, graças a Deus e graças Exatamente. a nós. Exatamente. E aí eu digo para a Hilda que realmente metade do caminho, a base está pronta. Agora pode pôr a estrutura por cima. Porque se eu não tenho a base, não adianta eu pensar em técnicas e o que eu vou fazer, porque eu preciso da base, eu preciso do conteúdo. Eu fui professora durante muitos anos, eu trabalhei como professora de TV, redação, técnicas de jornalismo, técnicas de reportagem, teoria da comunicação, estética da comunicação, psicologia da comunicação. E também da pós-graduação com comunicação e negócios, durante anos. Então, eu orientei vários trabalhos e participei de muitas bancas em universidades aqui do Paraná. E presenciei trabalhos belíssimos, extraordinários, mas fui testemunha de trabalhos que, como convidada, eu não poderia ser indelicada, precisava esperar ali a arguição dos outros integrantes da banca, mas trabalhos sofríveis. Por quê? Não houve a construção de um caminho que precisa também antes, para chegar na apresentação e eu ter, de fato, uma história interessante para contar. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Então, vamos lá. Então tá, gente. Aqui um pouquinho sobre quem eu sou, o que eu fiz, como eu cheguei até aqui. Sempre fui uma grande comunicadora, sempre me comuniquei muito bem. Eu sempre fui comunicativa. Sempre gostei muito de estar com grupos de pessoas, falar sobre vários assuntos, mas tem uma característica que sempre esteve comigo e eu só me dei conta disso muito tempo depois. Eu sempre adorava estar com um grupo de pessoas e ter alguma coisa importante para dizer para elas. Isso era a cereja do bolo. Se eu estava num grupo de pessoas, eu tinha que levar alguma novidade. Eu adorava ser ali a protagonista da novidade, ou seja, levar uma notícia, levar uma informação importante. Eu já tinha espírito, alma de jornalista muito antes de pensar em entrar numa universidade. E assim eu me conectava com pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, de todos os níveis de escolaridade. Porque o que é que eu tinha? O poder da fala. Não necessariamente, como eu já disse, uma fala limpa, clara, de alta performance, mas eu me comunicava, dava meus pulos, era comunicativa. Depois eu tive que aprender algumas lições, obviamente. Feita a faculdade, eu escolhi fazer, então, a faculdade de comunicação, e eu queria contar histórias, eu queria continuar levando essas informações importantes e relevantes para as pessoas que estivessem ao meu redor. Mas muito mais do que quem estivesse ao meu redor, eu queria estar com pessoas que pudessem, a qualquer tempo, de qualquer lugar, ouvir o que eu tinha para falar. Então, vocês veem aqui algumas das inúmeras reportagens que eu fiz. Essa primeira foto que eu estou de blusa verde aqui, calça caqui, era a captura de uma onça, gente. Então, olha só onde eu estava, perto de uma onça. Nesse momento, eu estava ao vivo. Você imagine uma onça viva que acabou de ser capturada e eu de costas para ela. Eu tinha que ter muita confiança na equipe do IBAMA, que estava fazendo a captura da onça, primeiro de tudo, mas também na minha concentração, porque imagine, eu tinha que contar o que tinha acontecido. Essa onça apareceu no quintal de uma casa, ela ficou assustada, acuada. Olha que interessante, o bicho fica assustado. Nós nos assustamos com eles, mas ela fica muito mais assustada e ficou lá, paralisada no alto de uma árvore. Chegamos, acompanhamos toda a história, mas imagine a tensão daquele momento ali. Mas eu estava confiando na minha equipe, na equipe do IBAMA e na minha capacidade de concentração. Eu sabia exatamente o que eu tinha para falar ali.
Acompanhei muitas reportagens policiais, coberturas policiais em nível nacional, especialmente da Polícia Federal, porque a nossa região aqui, Maringá, é uma cidade que praticamente é ponto, né, de conexão do sul do país com outras regiões do país. Então, tudo que vocês imaginarem de contrabando, descaminho, situações absurdas que acontecem, nós estamos na rota do Paraguai com outros centros. Então, a gente acompanha daqui muitas coberturas policiais. E também consegui levar informações daqui para o jornal de maior audiência do Brasil, que é o Jornal Nacional. Agora, você falar numa sala de aula com 20, 30, 40 pessoas é uma coisa. Imagine quando você entra em rede nacional, que você nem sabe quantos milhões de pessoas te acompanham ao vivo, ou em outros países também, que recebem a programação aqui do Brasil. Então, o que eu tinha como álibi? Não, mas como segurança. O foco na mensagem que eu tinha para passar. E para que esse foco estivesse presente, eu precisava de um controle emocional, obviamente, mas qual era o principal elemento de controle da minha performance ali na televisão? O conteúdo que eu estava tratando. Eu tinha que saber exatamente qual era o meu papel ali. Então, eu podia estar numa enchente, no meio de um lamaçal, com a minha equipe perdida numa área rural, no meio, nessa foto da pedra aí, estávamos eu e o cinegrafista, e o barqueiro saiu, foi dar uma volta, sei lá para onde ele foi, nós ficamos sozinhos no meio do rio. A gente tem que aprender a confiar nas pessoas que trabalham com a gente também. E aqui ao lado direito, uma foto de quando eu estive no Japão, em 2008, fazendo a cobertura sobre o centenário da imigração japonesa. Nós temos aqui no Paraná uma comunidade nipônica bem grande. Maringá é uma cidade que tem uma comunidade muito grande de descendentes de japoneses. Acabei casando com um descendente de japonês também. Meu marido é mestiço, meus filhos são mesticinhos. Por isso, meu nome de casada é Juliane Guzoni Kurihara. Então, eu tenho um tracinho do Japão. Me senti bem em casa quando estive lá em 2008. Agora, imagine o que é você chegar num lugar onde você não apenas não conhece, não domina a cultura, que é muito diferente da nossa, não fala a língua, mas você não faz ideia do que está escrito nas placas de trânsito ou nas estações de metrô. Em 2008, nós não tínhamos celular com internet. Eles lá já estavam bastante conectados, mas nós não tínhamos. Então, toda a nossa confiança era conexão com pessoas. Daqui do Brasil, eu planejei essa viagem, estive em contato com pessoas, eu tenho que saber me comunicar, tanto quando eu vou falar em público, mas também quando eu vou me relacionar com pessoas de uma cultura que eu não faço a menor ideia, numa língua que a gente também não domina, e se você tiver que falar em inglês com eles, você vai sofrer, e eles também, porque mesmo aqueles que falam inglês, lá no Japão, eles falam o inglês japonês, né? Porque I love you, né? Eu te amo, no japonês, quando diz eu te amo, ele fala ó, I love you. Então, a comunicação, ela é desafiadora em muitos momentos da nossa vida, mas o que a gente precisa entender é que falar é humano, falar é algo natural. Comunicar-se é algo que faz parte da vida do ser humano e é tão importante para a nossa sobrevivência quanto o ar que a gente respira e a água que a gente bebe. Vocês nunca pensaram nisso, eu tenho certeza, a menos que alguém tenha falado já nas aulas anteriores. Mas você imagine que quando nós nascemos, qual é o primeiro sinal que nós damos para a equipe médica de que nós, eu digo bebês, né? Seres humanos, quando nascem, qual é o primeiro sinal que nós damos de que, ok, as coisas por aqui estão indo bem? O bebê precisa chorar. É o choro, quando ele tem o primeiro respiro, né? E o suspiro é quando abrem as vias aéreas do bebê e há quem diga que é até traumático, mas fato é que ele chora.
E quando ele chora, os médicos, ufa, primeiro sinal de que as coisas vão bem. Depois eles vão precisar fazer outros testes. Mas veja, o ser humano precisa dar um sinal, literalmente, de vida. É uma ferramenta de comunicação. E dali para frente, por um bom tempo, o choro vai ser o principal elemento, o principal alfabeto de comunicação do ser humano. Porque ele vai, quando ele precisar de alguma coisa, ele vai chorar. Se ele estiver com fome, se demorarem para trocar a fraldinha. Tem bebê que já fica mais incomodado a hora que a fraldinha está suja e chora. Alguns são mais tranquilos e ficam com aquela fraldinha enquanto deixar. Mas a hora que vier uma assadura e doer o bumbum do neném, ele vai chorar também. Se tiver cólica, vai chorar. Então, o choro é o principal instrumento, a principal ferramenta de comunicação do ser humano. E é tão incrível que, aos poucos, a mãe, naquele contato com o bebê, começa a fazer uma troca de informações. Chega um momento em que a mãe sabe se o choro é de dor, se é de sono, se é de manha, do que é. A mãe está aprendendo uma nova linguagem, a linguagem do choro do bebê. Mas depois ele começa a trocar olhares, já vem um sorriso, ele vai percebendo aquela relação e aprendendo a se comunicar, até que venham as primeiras palavras, as primeiras frases, e a partir dali, gente, nós nunca mais deixamos de aprimorar a nossa comunicação. Nunca mais. Porque a gente vai aprender a falar direitinho, vai para a escola, vai aprender a escrever, e de repente você vai ter que contar uma história, você vai ler um livro lá no ensino fundamental, e a professora vai pedir para você contar a história. E se você for um bom leitor e não tiver nenhum bloqueio de comunicação, você vai contar a sua historinha lindamente. Mas pode ocorrer alguma coisa ali, alguma situação na infância em que a criança muito falante, às vezes ela incomoda uma família, algumas pessoas. E quem nunca ouviu dizer assim, nossa, mas ela é muito barulhenta, ela fala demais, falando a respeito de uma criança. E aí nós podemos colocar em risco o desempenho da comunicação dessa criança. Quando, por exemplo, um adulto diz, nossa, fica quieto, porque você só fala besteira. Fica quieto. Nossa, não aguento mais, você fala demais. Ah, quem fala demais dá bom dia a cavalo. E aí vem. Mas, às vezes, essa fala vem de um professor, ou do pai, ou da mãe, ou de uma tia, de uma babá, da irmã mais velha, do irmão mais velho, de um primo. Ela não é uma fala maldosa, mas aquela informação na cabecinha da criança, a gente não sabe como ela vai processar. Vocês tiveram uma aula de PNL. Aquela informação fica. Em algum momento, a criança pode estar falando, já adolescente, ou talvez até adulto, e ela, eu estou falando demais. Inconscientemente, né, o seu subconsciente acessa essa informação. Não posso falar demais, eu só falo besteira. E aí, eu só falo besteira, eu não vou apresentar esse trabalho. Eu não quero falar lá na frente. Professora, não chame meu nome, que eu não quero responder. E se nós não aprendemos a cuidar disso enquanto somos crianças, se eu não tenho um professor com sensibilidade, um pai, uma mãe, um colega, a gente vai levar isso para a vida adulta. E sabe quando que o problema vai aparecer? Ou na faculdade, quando eu tiver que apresentar trabalhos, e eu tenho certeza que vocês encontraram vários colegas na faculdade, ou talvez vocês tenham sido algumas dessas pessoas que disseram, eu não quero apresentar esse trabalho lá na frente. Não, professor, mas tem que apresentar na sala de aula? Não, pode ser só escrito? Eu ouvi muito isso. Gente, vocês estão num curso de comunicação, como é que vocês vão apresentar o trabalho só escrito? Aproveitem para falar. É uma oportunidade. Venham destravar. Às vezes, alguns eu conseguia, outros nem tanto. É bem verdade que naquela época, já tem quase 10 anos que eu parei de dar aula, eu não tinha todo o conhecimento de PNL que eu tenho hoje, porque eu seria uma professora muito melhor para os meus alunos. Professor, não, diga. Duas coisas que você foi cirúrgica. Eu vou começar pela segunda. A segunda é,
Se eu tivesse em sala de aula, com o conhecimento que eu tenho hoje, é outra coisa. E o segundo ponto que você tocou cirurgicamente era o que eu mais ouvia. Professor, eu acho isso um absurdo, ter que apresentar TCC, a outra universidade não aceita, é só entregar, isso é um absurdo. E brabo. Aí eu já tinha técnicas de inteligência emocional, aí eu... Senta aqui, doutora. Que curso que você está fazendo? Direito! Mas a outra universidade... Tá, você vai atuar? Eu vou. Você vai atuar em que área? Ah, eu quero criminal. Você vai fazer tribunal do júri? Vou. Então, você vai ter que apresentar um argumento sobre alguma defesa, né? Você acha isso importante ou não? Então, aqui é a academia. Aqui você pode errar. Lá fora, você não pode mais errar. Porque se você errar, tem consequências. Tem um processo administrativo, se você não tiver estudado para isso, tiver se preparado. Então, a hora de você aprender, e o principal, a hora de você se preparar e executar é aqui. Lá fora já é um outro processo. Você não vai querer aprender lá fora, porque lá fora vão te cobrar. Então, foi cirúrgico. É isso mesmo, professor, mas eu acredito que a tendência, e eu tenho uma esperança muito grande em relação a isso, é nós termos alunos melhores, porque essa preocupação em olhar, em pensar sobre o que nós pensamos e falar sobre o que nós pensamos faz muita diferença. Porque o que eu penso? Ah, disseram, está lá no subconsciente que disseram que eu falo demais e que eu só falo besteira. Mas eu penso, ah, eu não tenho nada importante para falar. Ah, eu não sei falar. Pronto, se eu disse, se eu pensei, eu não sei falar, eu não consigo falar bem, falar bonito lá na frente. Não precisa falar bonito, gente. Falar bonito não significa que você fala bem. Os políticos falam bonito. Se você pegar os discursos que são feitos lá na plenária do Congresso Nacional, você não tira 2% de proveito. Porque eles enchem de palavras e frases vazias. Então, é bonito. Eles fizeram oratória, fizeram esse treinamento, fizeram aquele, mas a grande questão é o que eles dizem? Para quem? Por quê? Qual o efeito disso? Entende? Mas, voltando aqui, falar é humano e natural. Não precisamos, não podemos permitir que essas travas nos impeçam de viver da melhor maneira possível e de oferecer ao mundo aquilo que nós temos guardado aqui dentro, porque se nós somos, afinal, o resultado dos livros que nós lemos, dos cafés que nós desfrutamos, das viagens que fazemos, das relações que nós temos e dos contatos com as pessoas com as quais nós convivemos, vocês já viram essa frase? É mais ou menos assim. Mas nós somos de verdade tudo isso. A grande questão é, eu absorvo, aprendo, cresço, me desenvolvo, e o que é que eu faço com todo o meu conhecimento se eu não puder oferecer para o mundo? Se eu não puder falar, eu vou guardar, então, todo o meu entendimento, toda a bagagem que eu tenho só para mim? Ou eu vou escrever um livro? Ou só uma tese? E vou publicar, mas eu preciso falar. As pessoas amam ouvir. As pessoas amam se conectar. Falar pode e deve ser prazeroso. Falar e ouvir. E aí eu coloco aqui nesse slide uma perguntinha para vocês. Mas o que é o falar? O que é falar? Falar, gente, é contar histórias. Eu estou contando uma historinha aqui para vocês. Estou contando história. Contei um pouquinho da história da minha profissão, contei alguns detalhes, alguns momentos, algumas situações, contei histórias. Quando o bebê chora, o que ele mostra para o médico? Ele está, de certo modo, dizendo, doutor, até aqui está tudo bem, estou respirando, já fiz o primeiro ato que um ser humano precisa fazer quando vem ao mundo. Respirar. E com o passar do tempo, nós desaprendemos. Desaprendemos a falar e desaprendemos a respirar. A gente vai falar um pouquinho sobre esse desaprender a respirar também. Eu preciso saber a hora em que eu tenho que respirar para oxigenar melhor a minha circulação sanguínea e o meu cérebro, organizar as minhas emoções, organizar por clareza nos meus pensamentos e, a partir daí, saber exatamente o que é que eu quero contar para as pessoas.
E eu pergunto para vocês, que histórias vocês têm para contar? E essa é a pergunta que vocês têm que responder no dia da banca, a principal. Ok? Vocês estão aqui, Hilda, Tatanielson, Lady Jane, vocês estão aqui aprovados já na parte teórica e agora queremos ouvir, afinal de contas, vocês vão ser advogados, biomédicos, contadores, talvez professores. O que é que vocês têm? A banca está lá, a banca é o público, a plateia, são os telespectadores. O que vocês querem? Que história vocês querem contar para essa banca? E por que aprender agora? Porque aprender a desenvolver algo que eu ainda não tenho é uma habilidade do ser humano, nata, a comunicação. Mas talvez no andar ali do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, eu tenha perdido essa habilidade. Ou melhor, perdido não. É igual um músculo. Se eu vou para a academia, eu fortaleço. Se eu paro a academia, o músculo está ali, fraquinho. Os meus andam assim ultimamente. Fraquinhos, mas o músculo está ali. A hora que eu voltar a fazer uma atividade, eles vão aparecer melhor. A nossa comunicação é a mesma coisa. Ela está ali presente. Eu tenho, essa ferramenta nasceu comigo. Preciso abrir a caixinha e ver qual delas eu vou usar agora, qual eu vou precisar naquela outra situação amanhã. Mas a gente não pode desperdiçar a oportunidade de se desenvolver. Ai, porque eu tenho medo? Ai, porque eu tenho vergonha? Se você continuar alimentando pensamentos de medo, de insegurança, de vergonha, você vai continuar assim. Mas se você contar para o seu cérebro uma outra historinha, ok, é verdade, enfrentei muito o medo, mas agora, atenção, medo, tem a música, né? Ei, medo, eu não te escuto mais. Não tenho mais, não quero mais ouvi-lo, não quero mais ver você na minha frente, porque agora eu vou para coragem. A coragem não é um antônimo, não é o contrário de medo. Vocês sabem disso, né? A coragem não é o contrário do medo. A coragem é o ato de enfrentar o medo. Eu tenho coragem. Quem tem coragem é porque não tem medo? Não. Quem tem coragem é a pessoa que está disposta a vencer o medo. Percebe? Não é o oposto. Eu posso ter medo, mas eu tenho coragem. E aí eu enfrento meu medo. Eu vou com medo, porque eu sei que vai dar tudo certo. Esse medo é só um mecanismo que o meu cérebro criou para tentar me proteger. Ele não quer que eu passe vergonha, ele não quer que eu volte naquele constrangimento que eu sofri na infância. Mas isso aconteceu lá atrás. O meu passado me trouxe até aqui, mas ele não é um raio-x da minha vida. Ele não me configura, ele só me trouxe até aqui. Então, aproveite a chance que você tem de crescer, de se aprimorar. Mostre aquilo que você faz, seja na banca, ou se você estiver em contato com alguns amigos. Exercitem, contem para eles que vocês fizeram um curso para se preparar para o TCC, o que vocês aprenderam aqui. Falem sobre isso, porque assim você vai exercitando também o aprendizado. E, por consequência, o nosso cérebro vai entendendo que nós estamos nos transformando. Porque você vai esperar o quê? Como o professor Nestor falou aí. O aluno queria ser criminalista. Então, você vai esperar o quê? A primeira audiência? Para se preparar na véspera? Ou passar uma semana estudando o caso, o processo, para aí você se preparar ou preparar um roteiro e a sua argumentação, a defesa, ou se você for o advogado, de repente, que vai ser o assistente de acusação, tanto faz, você vai esperar quando para você se desenvolver? Entende, gente? Eu preciso estar pronto, porque senão, quando chegar ao tribunal do júri, quem vai ser condenado vai ser você. Diga lá, professor. Não, você me deu... Sabe quando você está lendo um livro, você fala uma coisa e já veio aqui? Então, eu queria dar a dica desse livro, que é o que eu estou lendo atualmente,
que é como fazer amigos e influenciar pessoas, né? E por que eu estou falando isso, somado ao que a professora está falando? Olha o que o cearense falando inglês, professora, me perdoe. Então, não sei se é Dale Carnegie ou é Dale Carnegie. Ó, viu como é bom o cearense falando inglês? É a mesma coisa da professora Ju, que rodou o mundo e tal. Dale Carnegie. Então, Dale Carnegie. Olha o que ele fala aqui, ó. Os profissionais mais bem pagos com frequência não são os que têm mais conhecimentos técnicos. É possível contratar por um salário mais baixo. Mas se o indivíduo tem o conhecimento técnico, somado às capacidades de exprimir ideias, comunicação, oratória, assumir a liderança e despertar entusiasmo, eles estão destinados a ganhar bem mais. Tá vendo, gente? Tá vendo? Tá vendo porque a professora Juliane está aqui hoje, contando a história de vida dela, a experiência dela? Então, vocês que tomaram essa decisão de estar aqui nesse treinamento, vocês estão em outro nível. Então, é só, mais uma vez, somar, professora. E a dica Professor, aí? Muito obrigada. Esse livro é maravilhoso. Aliás, tem 3 livros do Dale Carnegie, né? Parece que um é a capa amarela, laranja e o azul. O Dale Carnegie trouxe essas informações. Eu acho que esse livro tem... A filosofia dele tem mais de 30 anos, né? Mais de 50, talvez. Mas, bem recente agora, o LinkedIn, ele publicou uma pesquisa, resultado de uma pesquisa feita em grandes empresas, e apontou que as grandes empresas estão muito mais focadas nas chamadas soft skills do que nas hard skills, né? Por quê? Existe uma máxima, né? Diz que o profissional ele é contratado pelas qualidades que tem e é dispensado, demitido pela falta de habilidades comportamentais. Então, as habilidades comportamentais, que são as chamadas soft skills, elas são fundamentais hoje nos processos de contratação. Eles querem saber se o profissional tem resiliência, se tem adaptabilidade, se convive bem com o outro, se está disposto a aprender sempre, se ele é versátil nas suas funções. Mas sabem qual é a característica número 1 na exigência para a contratação? Comunicação. A maior dor da humanidade. Divórcios, problemas familiares, assassinatos, crimes diversos em várias esferas, civil ou criminal, problemas, conflitos na justiça por questões imobiliárias, na educação, no comércio, tudo fruto de problemas na comunicação. Nós temos um Código de Defesa do Consumidor e o PROCON não dá conta de atender a demanda, porque o Código de Defesa do Consumidor, a linguagem, embora esteja tudo expresso ali, quem lê não entende e o comerciante ou o empresário também não aplica. E na hora que dá um problema, um conflito, eles não se entendem, não chegam a um consenso. Não existe um processo eficiente de comunicação. Vai para onde? Vai para a justiça, gente. Eles criaram as pequenas causas para ir sem advogado. Aí chega lá, as pessoas não sabem se expressar. Você vai entrar com uma ação sem advogado, mas eu nem sei fazer uma arguição, nem sei o que realmente eu quero, nem sei quais são os direitos que eu tenho, mas as informações estão disponíveis. Não apenas nos livros aí, nas publicações jurídicas, mas na internet. Mas cidadão lê e não entende. Quando lê, quando vai atrás. Então, a comunicação, ela é a chave para solucionar uma infinidade de questões. Eu parei de compartilhar aqui, agora vou voltar. Está compartilhando aí, professor? Ah, chegou. Então, gente, voltando lá, vai esperar o quê para melhorar a sua comunicação? Aproveita a chance do TCC, mas eu podia ter feito antes, podia, mas o antes não é mais possível mudar, a gente pode mudar daqui para frente. E você vai, mais uma vez, transferir, passar para uma outra oportunidade, para um outro momento, a chance de vencer essa barreira? Não, o preparo começa agora, nesse exato momento. As decisões têm que ser tomadas agora.
E aqui eu trago, então, para vocês um roteirozinho que pode ajudar muito no processo aí de construção da sua apresentação. Nós já vimos na primeira aula, o professor Nestor mostrou lindamente, com todos os recursos, nós temos uma metodologia, tem passos que são exigidos pelo método científico, mas olha como a gente pode... Eu vou seguir aquela metodologia, mas antes de aplicar lá a metodologia, vamos trazer as exigências técnicas para o plano da consciência. Eu fiz a minha pesquisa, eu desenvolvi todo o meu trabalho e agora eu preciso apresentar. O que eu preciso fazer? Olhe para o seu trabalho como se ele fosse uma história. Lembra da historinha do Chapeuzinho Vermelho, da Cinderela, ou histórias, né? Como é que é? O Ladrão de Sonhos, enfim, filmes recentes. Lembra do Harry Potter? Tudo é história. E o que você fez também pode virar uma história. Então, que história é essa que eu tenho para contar? Quais são os elementos dessa história? Qual é a história? O que você escolheu para fazer? Se alguém quiser até compartilhar, falar um pouquinho aí qual foi o seu trabalho, qual é a sua pesquisa, pode ajudar bastante a gente nesse momento aqui. E vai ajudar também na construção da sua apresentação. Mas imagine ali, que história... Hilda, qual que é a sua pesquisa? Qual que é o seu TCC? Eu não estou ouvindo, não sei se... Hilda, tá aí? Tá aí? Ou não? Douglas, fala para nós. O Douglas, vamos lá para o Douglas. Aí, a Hilda voltou. Tá aí. Qual que é a sua pesquisa, Hilda? Vou pular. Vamos para quem? Para o Douglas? Douglas está aí? Oi. Oi, Douglas. Tudo bem? Estou aqui. Boa noite. Tudo bem. Qual que é seu curso? Eu estou cursando Direito. Muito bem. E o seu TCC está prontinho? Sim. De onde você é? Qual é a universidade? Campo Grande. A universidade é a Uniderp. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uniderp. Você já esteve aqui? Grande. Já fui para um Intercom, um congresso de comunicação. Fui apresentar um trabalho que, inclusive, foi premiado aí em Campo Grande. Só tenho boas lembranças de Campo Grande. Parabéns, parabéns. Muito obrigada. Qual que é o objeto do seu trabalho? Eu falei sobre pornografia. Pornografia? Um problema de saúde pública. Uau! E você trouxe no recorte essa pornografia em que momento, em que cenário, em que situação? Eu acabei falando, os objetivos foi como influencia na parte familiar, né, na criação das crianças hoje, com o avanço da internet, dos celulares, do acesso à internet mais facilitado, como isso como atrapalhou, né, a família. Olha e acabou só. Indo para um lado religioso, né, eu acabei tocando onde eu não deveria tocar, talvez, depois eu percebi que eu não precisava ter tocado. E eu percebi o motivo de eu ter escolhido esse tema. E porque me incomodava, de fato. Né? Entendi. E você pode falar o motivo ou não? Não, pelas oportunidades que eu tive e escolhi não seguir, entendeu? E hoje, com uma filha de 9, 10 anos... Olha que lindo! Já fez 10, na verdade. Que lindo. Eu não queria que ela passasse por escolhas difíceis desse gênero. Olha o propósito desse trabalho, que incrível. Obrigado, porque você é um exemplo de inúmeras, milhares de famílias em todos os cantos desse país. Então, veja bem, eu perguntei para você qual é o objeto do seu trabalho, qual foi o recorte, o que eu perguntei? Que história você tem para contar? Eu vou contar a história de uma questão, um comportamento que é até cultural no nosso país, sobre o incentivo à pornografia, parará, parará, parará.
Por que essa história é importante? Essa história é importante porque ela impacta no comportamento dos jovens e compromete toda uma sociedade, etc, etc. Você vai trazer o que você descobriu. E por que, Douglas, você acha que é tão importante as outras pessoas saberem disso que você está tratando? No momento que eu percebi que eu poderia ajudar, somar, contribuir com a sociedade. A empatia um pouco, né? Não só para os meus, mas para Aí todos. tá. A gente não precisa ir tão profundamente, mas aí eu seguiria com outras perguntas. Ah, que legal, você pode contribuir. Contribuir como? Aí você vai dando outras respostas, né? Como você pode contribuir? Aí eu descobri, eu fiz uma pesquisa, um estudo, eu descobri coisas absurdamente importantes. Então, com tudo que eu descobri, eu posso contribuir? Contribuir como? Porque o que é muito importante a gente entender com a pesquisa científica é isso. Eu estou pesquisando algo que tem que ter importância, tem que fazer diferença na vida das pessoas ou em algum aspecto aí da nossa existência. Pode falar, Douglas. Não, eu me lembrei de uma taxa, além da alta taxa de divórcio, né? Que foi desde a década de 90 até hoje, 85% das crianças acima de 14 anos, isso eu coloquei e lembrei, isso me marcou muito, já tem celular, acima de 14, já tem um celular. E hoje a Wi-Fi é liberada em qualquer lugar, né? Uhum. E não tem uma educação, na verdade querem empurrar a ideologia de gênero nas escolas. É algo que eu falei nesse artigo, né, nesse projeto de pesquisa, Uhum. que começou num projeto de pesquisa. E onde eu acabei abordando outros fatores, como a religião, né, como eu tinha dito. Entendi. Agora, veja bem, eu nem fiz a próxima pergunta, que é, qual é o ponto mais importante? Mas a hora que eu perguntei, por que o outro precisa saber? Ele respondeu, mas automaticamente o porquê o outro precisa saber já me remete ao ponto mais importante da minha vida. Lembra que eu falei que eu adorava chegar, conversar com pessoas e ter coisas importantes para dizer para elas? É isso. Se eu quero falar alguma coisa, eu tenho que falar alguma coisa que seja importante, que vai fazer diferença, porque senão eu sou só mais um falando qualquer coisa. E aí, dentro desse ponto mais importante, nós seguimos para uma outra pergunta. O que é que ele tanto precisa saber? Dentro desse ponto mais importante, o que tanto precisa saber? Provavelmente, nessa questão do acesso aí dos celulares, o que tanto o outro que está ali me ouvindo precisa saber que eu descobri em relação a isso? Eu vou afunilando detalhes de importância. E aí ele vai me trazer uma outra informação, talvez ele tenha um dado. Sobre a questão religiosa, Douglas, que você parece que está um pouquinho preocupado com isso, você pode, independente do encaminhamento aí da sua pesquisa, fazer um parêntese. Olha, nesse aspecto, eu trago um olhar da minha cultura. Você entendeu? Você encontra um ponto ali onde você encaixa e deixa muito claro para a banca que o objetivo não é tratar de religião, mas que você encontrou algumas explicações que você acha relevantes, porque fazem sentido para a sua cultura. Aí você conversa com o seu orientador, como é que você coloca isso, mas não há nenhum problema, desde que você justifique, fundamente esse argumento que você está trazendo, entendeu? Aí veja a próxima pergunta. Entendi. Como você descobriu isso? Como é que você encontrou todas essas respostas? Eu vou para a metodologia. Eu descobri isso lendo artigos, fazendo buscas na internet, pesquisando bibliotecas, pesquisando autores que já estudaram o assunto. Como você chegou a essas conclusões? Qual foi o caminho que você percorreu? Eu assisti uma reportagem no Fantástico que falava sobre isso. Foi a partir dali que eu comecei a fazer outras buscas. Porque a gente sempre tem um ponto de partida. O caminho que você percorreu é esse. De onde você partiu para chegar
na conclusão que você vai chegar. E aí, a última questão aqui, a partir daqui, isso que você levantou pode ser útil? Por quê? Esse é um breve roteiro que vai ajudar vocês a responderem as questões que são exigidas ali na metodologia, mas todas as respostas que vocês precisam, vocês vão conseguir seguir nesse roteiro. E da onde eu tirei esse roteiro? De onde, Juliane? Um roteiro empírico? Esse é um roteiro que eu provavelmente seguiria se eu fosse fazer uma entrevista para contar em rede nacional a sua pesquisa. Imagine que a sua pesquisa seja premiada, vai ser publicada numa revista de grande circulação internacional, uma das mais importantes. E aí a equipe de reportagem é chamada, olha, essa universidade, essa pesquisa vai ser referência mundial. Uau, que incrível! Mas por que ela vai ser referência mundial? Que história é essa? Por que essa história é importante? E eu ia, com base nesse roteirozinho, construir a minha reportagem. Ou seja, eu ia construir a minha historinha. E você tem que construir a sua historinha para apresentar para a banca. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Nessa reportagem aqui, era greve num hospital público aqui de Maringá, o maior hospital que a gente tem na região, responsável por atender 35 municípios. O hospital parou. Que história eu tenho para contar? A história é que o hospital que mais atende pessoas aqui na nossa região, público, parou o atendimento. E 35 municípios estão sem atendimento hospitalar pelo SUS. Douglas, muito obrigada, viu, pela sua contribuição. Desculpa, não agradeci você. Por nada. Voltando aqui. Por nada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Douglas. Então, voltando aqui. Por que essa história é importante? Porque, olha o tamanho da população que vai ser impactada com essa decisão dos funcionários de parar o outro hospital. Por que essas pessoas precisam saber que o hospital parou? Porque elas não vão se deslocar com o braço quebrado, não sei o que, da sua cidade até aqui, na expectativa de serem atendidas e ficarem barradas na porta do hospital. Elas têm que receber essa informação para saber onde eles vão buscar atendimento. Qual é o ponto mais importante dessa história? Olha, o ponto mais importante dessa história é que as pessoas que estão ali internadas, recebendo atendimento, vão continuar recebendo atendimento. A greve parou porque o salário está baixo, porque faltam suprimentos, mas o atendimento de quem está no hospital, esse está mantido. E o que é que as outras pessoas tanto precisam saber? Que é tão importante. Precisam saber que as cirurgias que já estavam marcadas, as de urgência vão ser mantidas, mas as que não são de extrema urgência, cirurgias eletivas, estão suspensas até decisão do sindicato. Como é que você descobriu isso? Eu descobri porque a gente vem acompanhando o burburinho, já vem uma conversa há algum tempo, mas hoje, pela manhã, recebemos a informação de que às 5 da manhã os funcionários estavam em assembleia para decidir a greve. Então, eu fui até lá, acompanhei e descobri que realmente o hospital fechou. Que caminho você percorreu? A gente vem buscando sempre informações, é um hospital público, nós estamos de olho sempre na questão pública, no dinheiro que é investido, o hospital vem sofrendo sem recursos, sem suprimento e sem salário há muito tempo, então está no nosso radar. E a partir daqui, pode ser útil por quê? Pode ser útil por duas razões. Primeiro, porque sendo um hospital público de tamanha relevância para a nossa região, é preciso cobrar o Estado para que esses recursos sejam disponibilizados. E, a partir daqui, saber para onde vão as pessoas que dependem do SUS e agora estão sem hospital. Você viu que eu falei que é o roteiro para a construção de uma reportagem? Para a construção de uma historinha. Tudo que eu vou falar, se eu quiser colocar consistência, eu tenho que ter esses pontos aí específicos para me ajudar. E aí, a questão do roteiro para o TCC, eu acabei fazendo na prática esse pequeno exercício com o Douglas, mas a gente vê aqui também. Eu não sei se vocês sabem, tem esses canais aí, que a gente tem vários, né? No marketing digital, tem o Novo Mercado, que é do Ícaro de Carvalho, uma plataforma que você assina para receber aulas de marketing digital.
Tem o Meu Sucesso, que conta cases de sucesso no mundo empresarial. E eu descobri que tem esse Investigação Criminal, que são documentários, eu não sei, eu acredito que talvez vocês saibam, porque são estudantes, a maioria, pelo menos, de direito, que contam casos de grande repercussão. E dentro desse Investigação Criminal, então, tem vários documentários, um deles é sobre o caso da Isabela Nardoni, que foi um caso de grande repercussão, mas tem o caso a menina que matou Suzane. A Richthofen, os irmãos Cravinhos, também tem vários documentários, então fica aí uma dica porque são acompanhamentos jurídicos, é incrível o canal. Eu nunca gostei de jornalismo policial, mas para quem é estudante ou profissional do direito, gente, eles trazem o passo a passo da investigação criminal, o acompanhamento do caso, como é muito legal. E o caso da Isabela Nardoni, ele começa nesse documentário justamente contando como a pessoa recebeu a notícia, a pessoa que estava no plantão policial recebeu a notícia, é um depoimento dela. Eu estava no plantão quando recebemos uma informação de que havia ocorrido um assalto, uma tentativa de assalto num apartamento. Foram até o local, então eles veem todo o passo a passo. E se você pegar esse roteiro, que história é essa? Por que ela é importante? Por que o outro precisa saber? Qual o ponto mais importante? Todas essas perguntas são respondidas no roteiro de um documentário. Por que eu falo disso? Eu não vou me aprofundar aqui, porque eu fiz com o Douglas, eu acho que é muito mais rico o exemplo que o Douglas trouxe do que eu buscar esse caso que eu fui pesquisar. Mas, por que é importante que eu faça essas perguntas? Porque elas vão permitir que eu construa um roteiro para a minha história. O que é um roteiro? Tem um começo, um meio de desenvolvimento e um fim. E entre uma e outra dessas etapas, outros pequenos detalhes que a metodologia exige de mim. Por exemplo, para aplicar tudo isso para o trabalho científico, eu tenho uma técnica, eu tenho um método. Nós vimos, o professor Nestor trouxe na aula dele também o método do Shinyashiki, que é planejamento, a preparação, o treino, depois você executa e aprimora. No caso de vocês, o executa e aprimora vai ficar ali entre o treino e a apresentação. Treina, não está bom, vai aprimorar. Treina, como se fosse execução, aprimora. Mas com aquelas perguntas, eu vou apresentar o tema, a justificativa, o objeto, o problema. Vocês perceberam que o Douglas foi respondendo essas perguntas? O objetivo, qual o objetivo geral, qual o objetivo específico, onde você buscou informações para trazer essa estatística dos celulares com crianças até 14 anos, 85% já tem as informações. Qual foi a metodologia? Qual foi o ponto de partida? Lembrem do caso da Nardoni, que a menina, a investigadora fala, eu estava no plantão, quando recebeu a ligação, eu recebi a ligação chamando para um suposto assalto ou arrombamento de um apartamento. Então, a partir dali, as coisas foram construídas. Eu tenho que ter um ponto de partida. Depois que eu fiz toda essa caminhada, quais foram os resultados que eu colhi? E com tudo isso, a que conclusão eu chego? Se permanecermos assim, como é que a gente vai ficar? Se mudarmos o nosso comportamento, o nosso enfoque, o tratamento desse caso, usando como referência o caso que o Douglas trouxe de pornografia, o que pode acontecer? Então, a que conclusão eu chego? E depois, para finalizar, obviamente, eu tenho que mostrar para a banca, para todas as pessoas que tiverem interesse em assistir a minha apresentação, se ela for gravada, ou em ler o meu trabalho, quem me ajudou a chegar até aqui. Tudo que eu li, tudo que eu pesquisei, as pessoas que eu entrevistei, porque às vezes você pode entrevistar alguém para compor ali o seu trabalho científico. Eu vou querer saber como a imprensa abordou o caso Richthofen. Tem vários, aqui em Maringá tem vários estudos no direito sobre isso. Eu participei de algumas bancas de direito também, porque como eles trabalham muito com a questão jornalística, aí eles, vamos convidar o jornalista que participou da cobertura. Tem um caso aqui, que é o Maníaco da Torre,
teve repercussão nacional. Eu não sei se vocês conhecem, que é um rapaz que assassinava especialmente mulheres de programa, e depois ele colocava elas com as mãos juntas, como se estivesse rezando embaixo das torres de transmissão de energia elétrica. E aí tem todo um porquê que o cara maluco fazia isso. E aí muitos estudantes de direito fizeram um trabalho TCC em cima desse caso. Muito bem, gente. Foi tudo lindo e maravilhoso até aqui. A gente está pronto para fazer um roteiro de cinema, mas, Juliane, e na prática? Na prática, como é que eu faço? Porque tenho medo de gaguejar, tenho medo que me dê branco. O que eu preciso para isso? Primeira coisa que vocês têm que ter em mente: vocês estão apenas contando para outras pessoas o que vocês fizeram. Gente, não é nada mirabolante, não é nenhum mistério. Simplifica a atividade. É isso, simplifica. Pense nisso, eu não estou apresentando um trabalho para uma banca. Não, eu estou contando para essas pessoas o que foi que eu fiz. Eu preciso seguir uma linha, seguir um roteiro, seguir um método. Mas é simples, é só contar o que foi que eu fiz. Para contar e facilitar, trazer clareza para essa fala, crie um roteiro lógico. Esse roteiro pode ser cronológico, no caso da Nardoni, eles fizeram uma cronologia dos fatos. Ou você pode fazer por etapas ou fatos. No caso do Douglas, talvez ele pudesse separar por etapas. Pornografia infantil, pornografia na internet, pornografia praticada, sei lá, no casamento. Entendeu? Eu separo por nichos, ou por etapas, ou por fatos. Aí eu vou querer falar desse caso que a Juliane exemplificou, do maníaco da torre. Eu vou contar o quê? Uma cronologia? Vou por nichos? Não. São 9 casos, 7 ou 9, já que ele é confesso, mas tem outros 3 ou 4 que não são. Então, eu vou por nichos desses 7. Tantas eram garotas de programa, tantas não eram, e o terceiro são casos em que são muito semelhantes, mas ele diz que não foi ele. Eu estou separando por etapas ou por fatos. Faz sentido para vocês? Facilita, porque aí dentro desse roteiro que eu criei, agora estou falando do fato A, agora do fato B e do fato C. Eu pesquisei, eu conheço a história, eu vou contar. Seja claro e objetivo, não queira rebuscar muito, enfeitar a história. Não. Seja claro e seja objetivo. Use uma linguagem simples e direta. Eu sei que no direito tem toda uma... Eu estou especificando mais no direito, gente, porque eu sei que a maioria é do direito, mas isso vale para qualquer área. Vou dar um exemplo daqui a pouco de arquitetura. Use uma linguagem simples e direta. Não queira rebuscar. O meu trabalho é sobre arquitetura. Eu estou estudando as escolas arquitetônicas, os vários modelos, o neoclássico, o gótico ou moderno e o clássico, neoclássico moderno. Mas eu quero dizer como isso está presente no urbano. Então, eu separo por 3 nichos. Como são as construções neoclássicas feitas hoje, como é o neoclássico daquele tempo passado, original. Como é o clássico de hoje, como é o clássico quando foi tipificado como clássico. Como é o moderno hoje, como era o moderno 30 anos atrás. Eu separei por nichos. E agora, dentro de cada um deles, eu vou contar a minha historinha. Com clareza, com objetividade, usando uma linguagem simples e direta. Gente, foco no objetivo. Por que é que você está ali? O que é que você está fazendo ali? Foca nisso. Não se atenha a barulho, a conversa, a comentário. Eu participei de uma banca uma vez em que os integrantes da banca estavam no celular, a banca inteirinha. E eu achando aquilo um absurdo, mas eu, como professora convidada, o que eu vou fazer? Mas se você estiver apresentando o trabalho e a banca fizer isso, não sei, pode acontecer. Ou se um começar a cochichar com o outro, não se atenha a isso. Foca no que você tem que fazer. Seu objetivo é contar o que você fez.
agora. Mas você pode, talvez, ficar um pouquinho nervoso. Então, antes da apresentação, o que é que você precisa fazer? Prepare-se com tempo. Não deixa para a última hora. Prepare-se com tempo. Esteja com a sua apresentação pronta dias antes da apresentação. Acredite em você. Você fez aquele trabalho. Não tem segredo. Você fez aquele trabalho. Você fez uma bela jornada. Você cumpriu as etapas. Você saiu da sua casa para curtir férias. Você saiu daqui, pegou um ônibus, pegou um avião, chegou lá, foi para o hotel, visitou esse lugar, visitou aquele, visitou... Eu fiz uma jornada. Terminou o período de férias, voltei para casa, cheio de histórias para contar. Você vai encontrar com amigos, parentes, não vai contar a história? Cada dia, cada lugar que você visitou? Então, faça uma analogia a isso, pense que é exatamente o que você tem que fazer com o seu trabalho de TCC. Eu peço desculpas que tem um C no lugar do S aqui, no alimente-se de bons pensamentos. Isso vai fazer toda a diferença para vocês. Construa a sua apresentação primeiro aqui dentro. E pense em coisas boas. Não tem por que dar errado. Não tem como dar errado. Tá tudo certo. É só uma apresentação. Gente, é só isso. Só uma apresentação. Não aumente a dose de responsabilidade. É o bastante, é o que vocês precisam fazer. O professor pode falar. E só para, às vezes, as pessoas eles vão achar que a gente combinou isso, mas não. Lembra na minha aula que eu falei, gente, errou, pediu desculpa e segue. Olha o exemplo clássico aqui, a professora colocou antes, não sei o que. Tá tudo bem, gente, é isso. Professor, desculpa, me equivoquei aqui, tal, vida que segue. Vocês entendem? Lembra quando eu falei para vocês, a partir do momento que vocês me verem na câmera, a partir do momento que vocês visualizaram a professora Juliane iniciando, observem tudo, os trejeitos e tal. Por que eu parei? Para vocês observarem isso. Teve um equívoco aqui, peço desculpa, tal. Vida que segue. É assim, gente. É assim na vida de vocês. Então, só para somar, professor. Muito obrigada, professor. E interessante o senhor falar disso, professor, porque, assim, muitos ficam preocupadíssimos. O professor falou de trejeitos e gestos. Eu gesticulo muito, mas eu tenho, apesar de ser descendente de italiano, eu gesticulo muito, mas estou um pouquinho contida. Mas se você é aquele que gesticula mais, não se preocupe com isso. Você não vai perder nota se você gesticular demais. Você não está aqui para fazer um curso de oratória, sabe? Um curso de oratória que você não pode pôr a mão no bolso, que você não pode isso, que você não pode aquilo. Outro dia, eu vou contar uma história para vocês. Outro dia, eu fui fazer uma palestra para falar sobre comunicação. Eu falo sobre comunicação de alta performance, comunicação para lideranças, dou palestras, dou treinamentos, tenho mentoria. E eu estava muito à vontade. E no meio terminada a palestra, e aí eu fiquei andando por ali, era uma espécie de um U, e eu no meio, né? Logo agora, no começo da abertura aí da pandemia. Então, não era um lugar que tinha muita gente. E eu circulava no meio daquele U. Para quem dá palestra, ou para quem dá aula, né, professor? Não é um ambiente... Imagine que isso aqui tem pessoas sentadas aqui. E você tem que... se eu fico aqui, eu estou muito distante, se eu me aproximo, eu tenho que ficar olhando para o U o tempo todo, para todas as pessoas. Mas eu fico muito à vontade. Encerrou a palestra, eu fiquei ali naquele bate-papo, eles perguntando, eu respondendo, e eu descansei a mão esquerda no bolso, tranquilamente. Quando encerrou a palestra, uma das pessoas saiu de lá, veio. Olha como a gente tem que ter muita segurança com aquilo que a gente faz. A pessoa veio falar comigo e falou assim: tudo bem? Queria te falar uma coisa. Eu fiz um curso de oratória e eu aprendi que a gente não pode pôr a mão no bolso. E olha a foto que eu tirei de você. Olha aqui. Eu com a mão no bolso, assim, à vontade, sabe? Aí, na hora, eu fiquei pensando, falei, gente, mas a pessoa tinha tanta coisa para perguntar, ela veio dizer que eu coloquei a mão, estou falando de comunicação, e pus a mão no bolso. Aí
É verdade, falei para ela, verdade. Mas se você perceber, nesse momento, eu não estava mais fazendo a apresentação, porque durante toda a apresentação eu estava com o microfone numa mão e o passador de slide na outra. Então, nesse momento, eu já havia largado o passador de slide e descansei a mão no bolso, assim, mas bem à vontade. Eu falei para ela, isso não compromete a comunicação. É diferente de você ter a mão no bolso, que é da insegurança, sabe? A mão no bolso, o braço cruzado do desconforto. Então, eu não posso me apegar, generalizar as palavras, ou me apegar a informações e detalhes que não vão ter relevância para aquilo que você está fazendo. Sejam leves. Aliás, por falar em leveza, no dia da apresentação, tenham um dia leve. Durmam bem na véspera, isso faz muita diferença. Se você puder, pela manhã ou antes da apresentação, faça um alongamento, faça uma refeição leve aquele dia, não vai comer uma feijoada que pode dar uma indisposição. Tenha uma alimentação leve, tomem sucos naturais e, de preferência, várias vezes ao dia, façam exercício de respiração. Vocês fizeram com a PNL? Chegaram a fazer, pessoal, no exercício de respiração? Não? Ninguém fez? Pode responder aqui no chat, se quiser. Fizemos de concentração com a mão, ficar olhando para o dedo. Foi mais voltado para o controle das emoções. Esse da respiração, ele vale para controle das emoções, vale para concentração, mas vale especialmente para controle da ansiedade. Quando você tem aquela... Quem já teve crise de ansiedade aqui? Sabe quando o coração dispara, parece que vem uma asfixia, aquele suador? Independente de TCC, se você tem crise de ansiedade ou em alguns momentos da sua vida você tem ansiedade, faça esse exercício. Você precisa de 2 ou 3 minutos. Se você estiver no trabalho, na sala de aula, onde você estiver, peça licença, peça para ir ao banheiro, para qualquer lugar onde você possa respirar. Puxa bem no ar, enche o peito, segura o ar lá dentro por 4 segundos. Aí devagarinho vai soltando a respiração, soltando. Bem devagar. E puxa de novo o ar. Conta até 4. E solta o ar. Façam isso quando acordarem, façam na hora do almoço, no meio da tarde e na hora de dormir. É um remédio natural contra a ansiedade. É um remédio natural para a organização do pensamento, limpeza daqueles, sabe aqueles pensamentos agitados que tiram a nossa concentração, nos deixam irritados? Façam isso para a organização do pensamento. Não sofram, gente. Não sofram com as emoções. Professora, a gente teve aula com o professor Werner, né, de técnicas de leitura, e ele sempre falava para a gente, antes de começar a ler, respire fundo para você ter uma boa leitura. Oxigena o cérebro, oxigena a nossa circulação sanguínea, né? O corpo todo oxigena. Lembrando que quando você fizer essa respiração, ela não pode ser a respiração que você só enche o peito. Procure encher lá embaixo, estufar também o umbigo, né? Enche todo o abdômen. E aí segura um pouquinho, você vai ter a sensação que esse ar parece que ele percorre. E visualize esse ar percorrendo todo o seu corpo. As pernas, os pés, põe para fora. Depois inspira de novo. Imagine que esse ar que encheu o seu abdômen agora vem para a cabeça, para os braços. Gente, uma técnica de relaxamento sensacional e que ajuda. Em casos emergenciais, eu usei muito, um período que eu enfrentei aí uma crise de ansiedade, mas se você colocar isso como rotina para o seu dia a dia, você vai ganhar uma qualidade de vida absurda. Organize tudo um dia antes, não deixa para o dia. Treina, ensaia, lê, mas
Não se apegue a palavras, ao texto escrito. Apegue-se ao roteiro e à história que você tem que contar. E confie. Faça apenas aquilo que tem que ser feito. Chegar na frente, não esquecer, obviamente, de cumprimentar a banca, agradecer a presença de cada um deles ali. Eu vou apresentar para vocês um trabalho que eu fiz nos últimos tanto tempo. Você pode, inclusive, se quiser ser um pouco mais criativo, colocar uma fala de abertura. Não sei, eu imagino que as escolas aí também, nas cidades de vocês, estejam um pouco mais abertas para isso. Você trazer uma leitura, trazer uma fala, talvez um vídeo. Na apresentação, vocês podem ser criativos. Quanto mais criativos vocês forem e leves, especialmente para a abertura, mais tranquilos vocês vão ficar. Então, se tiverem curiosidade de assistir alguma coisinha nesse canal aí que eu falei para vocês, eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês. Vocês vão ver que existe uma maneira, várias maneiras que eles encontraram para começar a contar a história. Vocês podem usar aqueles recursos no trabalho de vocês, para apresentar, para abrir o trabalho de vocês. Tá bom, gente? E essa apresentação eu fiz dessa maneira, não coloquei muitos recursos mirabolantes, porque a ideia era que ela servisse para vocês exatamente como um guia. O segredo do sucesso, gente, é estar pronto para a oportunidade quando ela surgir. A oportunidade de vocês está aí, em vias de acontecer. Apresentar um trabalho, falar sobre algo que vocês tenham feito, é uma grande oportunidade, é uma chance de mostrar o que vocês fizeram, de mostrar quem vocês são e, sobretudo, de exercitar uma habilidade que é tão linda, tão rica e que faz parte da vida de todo ser humano.